Nosso muito boa noite, povo lindo de Deus! Como é que você está nesta noite de segunda-feira, hoje, dia 23 de março do ano de 2026, o ano da tua vitória? 2026 será este o melhor ano da tua vida, para a honra e para a glória do nome santo do nosso Senhor. Meu amigo, minha amiga, como é que está o Senhor? Como é que está a Senhora? Eu espero que com você esteja tudo muito bem, para o nosso Senhor Jesus Cristo ser glorificado. Estamos vivendo 40 noites de palavras, 40 noites consecutivas para nós alcançarmos a melhor Semana Santa da nossa vida. E já estamos quase entrando na reta final. Agora o próximo domingo já é considerado Domingo de Ramos, aonde aquela grande multidão ali arrancaram-se vários ramos das árvores e jogaram no caminho para que Jesus viesse a passar. Eu tenho certeza que a sua Semana Santa, ela vai ser uma bênção de Deus, porque nós aprendemos no decorrer desta semana, deste mês, do mês passado, a respeito da palavra de Deus que Ele tem para mim, que Ele tem para você. Hoje, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, é onde nós vamos ler hoje, que vai nos falar a respeito da sabedoria, mas não a esta sabedoria que o mundo ela tenta nos dar, não. Ela vai falar a respeito da sabedoria que vem de Deus. Então abra a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 4, vamos ler o 14, depois nós damos uma refolhadinha novamente em cima de novo, porque eu achei muito interessante essa parte do versículo 14, que nos diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parece loucura, e não pode a entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém pode discernir. Aqui, apóstolo Paulo estava explicando a respeito da sabedoria do proceder do Espírito. As coisas espirituais, ela faz o quê? Elas vão buscar as coisas espirituais. Ontem, na igreja, eu trouxe a mensagem e eu me lembro que eu falei que a carne, ela não vai pender para as coisas espirituais. Ela vai pender para as coisas da carne. O que a carne quer é moleza, é luxúria, é o pecado, é essas coisas que a carne quer. Só que nós que somos da fé, nós podemos entender que as coisas espirituais, ela puxa as coisas espirituais. Imagina o médico te dar um diagnóstico terrível e você ter aquela fé para dizer para o médico: não, doutor, eu sei que essa doença mata, eu sei que essa doença leva para a morte, só que eu confio que essa doença vai ser o meu testemunho. Você lembra de José? Nós trouxemos nesses dias José também. José, ele foi vendido como escravo. E os seus irmãos fizeram o quê? Ainda avisaram para o seu pai que ele tinha sido o quê? Morto. E ele foi vendido e ele dominou o Egito. Como é que pode um jovem dominar aquele Egito? E o que você me dizer de Davi? Davi, ele foi ungido a rei. Davi, ele matou um urso
Nós sendo homens hoje, adultos, eu e você que estamos aqui nos assistindo neste momento, nós não conseguiríamos matar um urso, muito menos um leão. As coisas espirituais, elas vão tender para as coisas espirituais. Não tem como eu e você explicar que as coisas do Espírito, elas são do Espírito. E o apóstolo Paulo diz, ora, o homem natural não compreende. Você deve conhecer pessoas por ser espiritual, que iam levar até para o médico. Não, você tem que passar no psiquiatra, você tem que passar no psicanalista, você tem que passar não sei aonde, porque não compreende as coisas do Espírito. Você lembra de Gideão? Gideão estava com 32 mil homens para ir lutar, porque ele cansou de malhar na vinha, onde fazia o trigo ali. Ele cansou e ele tomou uma atitude. Deus falou, não, você não vai levar esse monte de homem, só vai um pouco você. E ele mandou os tímidos e os covardes voltar para trás. E foram só 10 mil com ele, de 32 mil. Aí depois Deus mandou enxugar um pouquinho mais, só foram 300 homens com ele. Quem é que explica? Não tem explicação quando nós estamos vivendo as coisas que vêm do alto. Quando nós queremos viver as coisas do alto, não tem explicação para nós. Não, porque nós pendemos para as coisas espirituais. O homem natural, ele só vai pender para as coisas naturais. Eu sou da época que o papai dizia, não, vocês têm que estudar para ser alguém na vida. Nada contra. Se você pode estudar, estude, aperfeiçoe, faça tudo o que você deve fazer. Mas só que o homem natural, ele vai querer coisas o quê? Naturais dessa terra, deste mundo. Tem pessoas que só vão estar com você enquanto você vai poder servir, enquanto você vai poder estar junto com eles ali, porque depois que você parar de servir, meu amigo, minha amiga, elas vão te deixar, elas vão embora. Esses dias da empresa, a gente tem visto muito isto. As pessoas naturais, elas buscam coisas naturais. Uma empresa chama ela para ganhar um pouquinho mais, ela se manda, por quê? Porque está olhando para as coisas naturais. E ainda que você não seja essa pessoa, nós precisamos buscar Deus. Precisamos nos achegar e diz assim, o apóstolo Paulo no 2 dias diz assim, e eu, irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhe o ministério de Deus, não foi como sublimidade da palavra ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, e não ser Jesus Cristo, este crucificado. Eu já estive com vocês em fraqueza, e em temor e em grande temor. A grande palavra, a minha palavra, a minha pregação, não constituem palavras persuasivas de sabedorias humanas, mas em demonstração do Espírito do poder, para que a fé de vocês não se apoie em sabedoria humana, mas no poder de Deus. A minha fé, a sua fé, ela não tem que estar apoiada em sabedoria humana. Não, nós devemos estar apoiados em sabedorias que vêm do alto, porque as coisas que vêm do alto, a sabedoria que vem de Deus, essa sim é boa para mim, essa sim é boa para você. Todavia, falamos de sabedoria entre os que já há maturidade, mas não da sabedoria deste mundo, nem dos princípios deste mundo, que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus, oculta em ministério ao qual ordenou antes do século para a glória que nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecesse nunca crucificariam o Senhor da glória. E aqui vem uma promessa para mim e para você.
Mas está escrito: as coisas que os olhos não viu, os ouvidos não ouviu e não subiram ao coração humano, são as que Deus preparou para os que o amam. Eu te pergunto, você tem amado a Deus? Você tem buscado primeiro as coisas do alto? Você tem buscado ou primeiro as coisas materiais? Precisamos buscar as coisas espirituais para que eu e você sejamos abastecidos pelo poder do conhecimento e da sabedoria que vem de Deus. E nos diz mais: mas Deus nos revelou isso pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Pois quem conhece sobre as coisas do ser humano, não ser o próprio Espírito do ser humano que nele está. Assim também ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Não tem como você querer agir o ser humano se você não querer pender para as coisas do Espírito. Eu e você devemos pender para as coisas espirituais, mas não nos recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos e conhecer-nos, é dado gratuitamente por Ele. Deus, Ele não te cobra absolutamente nada. Todo querer, todo conhecimento, Ele dá para você gratuitamente. Aí vem a parte que nós falamos, não, perdão, no 13, disso também falamos, não as palavras de sabedoria humana, mas com que o Espírito ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque elas decidem espiritualmente. Mas quem é espiritual decide todas as coisas, e ela mesmo faz o quê? Ela decide discernir. Pois quem conhece a mente do Senhor? Quem conhece? Para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Nós precisamos ter esta mente de Cristo para que nós venhamos nos sobressair, para que nós nos venhamos aprofundar cada vez mais na palavra que Deus deu para mim, que Ele deu para você. A sabedoria de Paulo com procedência do Espírito. Que Deus te abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidades que o Senhor deu para mim, que o Senhor deu para você. Vamos fechar os nossos olhos, abrir o nosso coração. É momento de oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nesta noite nós elevamos os nossos olhos para os montes. De onde nos virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus, a terra e tudo quanto nela há, meu Pai. Nós sabemos que foi o Senhor quem criou. Oh, meu Pai, apóstolo Paulo, antigamente de te conhecer, ali Saulo de Tarso, ele era um perseguidor dos cristãos. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor, então sim, ele começou a pender para as coisas espirituais. Antes de te conhecer, meu Pai, ele só pendia para as coisas carnais. E quantas vezes, Senhor, nós estamos assim, querendo pender somente para as coisas carnais? E nós sabemos que as carnais, ela não vai nos levar a lugar nenhum, pelo contrário, ela vai nos levar a ruínas, a adoecermos, meu Pai. Senhor, que nessa noite, meu Pai,
os nossos olhos estejam voltados somente para o Senhor, que a nossa conduta ela esteja voltada somente para Ti, pois o Senhor é nossa força, o Senhor é nosso refrigério, o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Oh, meu Pai, nos ajuda a permanecermos, meu Pai, olhando somente para as coisas que vêm do alto. Sim, meu Pai, porque a Tua palavra nos instrui. Primeiro, buscar o Teu reino e a Tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas nos livra de todo mal, pois Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória para sempre. Amém. Amém, meus amados. Que Deus nos abençoe a mais esta noite de escolhas e oportunidade no qual o Senhor tem nos livrado, no qual o Senhor tem nos guardado, nos protegido de todo mal. Que Deus nos abençoe. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Estenda suas mãos assim. Que o grande amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, não esteja somente hoje, mas para todo sempre. E você que crer, diga amém. Amém, meus amados. Sintam-se todos abençoados pelo poder do Espírito Santo. Dá um abraço aqui. Sintam-se todos abraçados pelo poder do Espírito Santo, deste amigo e pastor Fabinho Luz. Beijo no coração. Me ama você. Nunca maltrate alguém quando você estiver subindo, porque um dia poderá encontrar quando estiver descendo. Saúde e paz, Deus te abençoe. Saúde e paz.